A coroa falou, e desta vez não há como voltar atrás. Numa sequência extraordinária de eventos que causou ondas de choque no Palácio de Buckingham, em Montecito e em todas as redações de correspondentes da realeza, de Londres a Los Angeles, a princesa Anne fez algo que a monarquia quase nunca faz. Traçou uma linha na areia, uma linha constitucional institucional rígida, e nessa linha está escrito o nome de Lilith, o mundo de Meghan Markle, o império cuidadosamente construído de velas, campanhas de bem-estar e, como sempre, branding, está agora em queda livre, porque a família real não está mais observando à distância. Eles estão agindo e deixaram abundantemente claro que o futuro de Lilith não está mais apenas nas mãos de Meghan. Então, aqui está a pergunta que você precisa se fazer agora, antes de prosseguirmos. Até onde é demais quando se trata da imagem pública de uma criança? E em que ponto a ambição de uma mãe se torna algo que o resto do mundo, incluindo uma monarquia milenar, simplesmente não pode ignorar? Continue conosco, porque o que se desenrolou nas últimas 3 semanas é mais dramático, mais explosivo do ponto de vista legal e mais emocionalmente intenso do que qualquer coisa que tenhamos visto da Casa de Windsor em décadas. Isto não é fofoca de tabloide. Isto está documentado. Isto tem data e hora registradas. E a situação está se agravando a cada hora. A reunião que mudou tudo. Vamos voltar ao dia Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation. Por trás das paredes douradas do Palácio de Buckingham, algo sem precedentes estava acontecendo. Uma reunião de crise, não um briefing de rotina, não uma reunião cerimonial, mas uma sessão de emergência completa havia sido convocada. E as pessoas naquela sala revelam toda a gravidade da situação. A princesa Anne presidia a sessão. O rei Charles III estava presente pessoalmente. O príncipe William, a duquesa Sophie, os principais consultores jurídicos da família real, e aqui está o detalhe que deveria chamar a sua atenção: um representante externo do Departamento para Crianças e Famílias do Reino Unido. Pense nisso por um momento. Quando funcionários de um departamento governamental responsáveis pela proteção à infância são chamados ao Palácio de Buckingham para discutir um assunto da família real, não se trata mais de uma disputa doméstica. Trata-se de uma intervenção institucional. A sessão durou mais de 3 horas. 3 horas. E, ao que tudo indica, o que saiu daquela sala foi a diretriz de proteção à infância mais abrangente emitida pela monarquia em mais de Language Not Registered for Generation anos. Por quê? Porque relatórios jurídicos internos, submetidos pelo próprio conselho do príncipe Harry no Reino Unido, chegaram às autoridades reais e continham o que fontes internas descreveram como sérios alertas sobre o bem-estar de 2 crianças que vivem na Califórnia. 2 crianças chamadas Archie e Lit. Na manhã seguinte, em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation e a Clarence House divulgou um comunicado, e este não era um comunicado diplomático e cuidadosamente redigido para relações públicas da realeza. Era uma declaração. Dizia, em parte, a Casa Real expressa profunda preocupação com relação ao bem-estar físico, emocional e educacional do pequeno Archie e da pequena Liette. Qualquer tentativa de mercantilizar ou dividir os irmãos para fins financeiros ou de imagem é expressamente condenada e contrária a todos os padrões éticos e constitucionais da realeza. Mercantilizar. Essa palavra foi escolhida deliberadamente. E a equipe de Meghan Markle sabia exatamente a quem se dirigia. Agora, antes de prosseguirmos, deixe um comentário abaixo e diga-nos: você acha que a família real tem o direito de interferir na forma como Meghan cria seus filhos nos Estados Unidos? Essa questão está no cerne de tudo o que se segue. Os registros da Libet, o que eles descobriram.
É aqui que a história toma um rumo difícil de ouvir, especialmente para quem acredita em deixar as crianças serem crianças. A equipe de assessores da princesa Anne compilou o que pessoas próximas ao palácio chamam de registros da Libet, um relato detalhado e documentado da rotina semanal de uma criança de 6 anos. E não estamos falando de levar as crianças à escola ou de encontros com amigos. De acordo com este dossiê interno, esta foi a semana de Lilith. Segunda e quarta-feira, gravação de conteúdo de formato curto para a marca As Ever. Quinta-feira, treinamento vocal para uma possível narração de audiolivro. Sexta-feira, sessões de fotos de produtos Mamãe e Eu para 2 campanhas de bem-estar futuras. E nos fins de semana, atividades relacionadas à marca, incluindo transmissões ao vivo, unboxing, demonstrações de brinquedos e encontros virtuais por meio de plataformas privadas. Pense nisso. Esta é uma criança de 6 anos. Ela ainda não tem todos os dentes permanentes. Ela está numa idade em que a maioria dos psicólogos do desenvolvimento concorda que o brincar livre não é apenas importante, é neurologicamente crucial. E ela estava registrando sessões de fotos para marcas, treinamento vocal e encontros virtuais com fãs nos fins de semana. Mas os números não mentem. De acordo com a documentação apresentada pelos advogados do Príncipe Harry, Lilith registrou mais de Language Not Registered for Generation Horas de trabalho entre 1º de outubro e Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. Isso equivale, explicitamente citado no processo, a 6 semanas de trabalho de adulto em um único trimestre para uma criança que acabara de completar 6 anos. A resposta do príncipe William, dada durante uma reunião a portas fechadas em Language Not Registered for Generation de janeiro, não foi ponderada. Não foi diplomática. Foi crua. Ela tem Language Not Registered for Generation anos e já está mais exausta do que a maioria das mulheres trabalhadoras na casa dos Language Not Registered for Generation. Isso não é infância, isso é exploração. Essas palavras de um futuro rei agora estão registradas. E depois havia os relatos dos contratados. Vários ex-funcionários ligados à marca As Ever, falando anonimamente aos investigadores do palácio, descreveram cenas desconfortáveis de se imaginar. Um deles disse que Lilith chorou silenciosamente por mais de Language Not Registered for Generation minutos depois de esquecer uma fala do roteiro, apenas para ouvir da assistente pessoal de Meghan que ela precisava aprender a ser mais resiliente. Outro descreveu um incidente em que Meghan, supostamente frustrada com um atraso nas filmagens, elevou a voz para Lilith e disse: "Se você quer construir algo neste mundo, você tem que estar presente sempre, sem exceções." Ela estava falando com uma criança de Language Not Registered for Generation anos. A equipe de Meghan rejeitou esses relatos como equivocados e exagerados, mas o palácio não se baseava em fofocas de empreiteiras. Eles tinham a documentação, os contratos, os cronogramas e talvez o mais devastador de tudo, as palavras da própria Lilith, a frase que causou grande comoção. Precisamos fazer uma pausa aqui, porque o que vamos compartilhar é o momento que, segundo todos os relatos de pessoas próximas à realeza, mudou a temperatura em todas as salas de reunião do palácio onde foi lido em voz alta. No final de dezembro de Language Not Registered for Generation, uma psicóloga infantil contratada pela equipe jurídica do príncipe Harry realizou 2 sessões confidenciais por vídeo com Lilith. As declarações da criança não tinham força legal, mas o que ela disse foi tão claro, tão simples e tão comovente que, quando foi lido durante uma reunião de emergência em Windsor, em Language Not Registered for Generation de janeiro, deixou todos na sala em choque. Lilith disse: "Quero ir para um lugar onde eu não precise sorrir o tempo todo. Quero estar com o Archie."
Uma fonte da família real descreveu a situação da seguinte forma: não era apenas uma filha pedindo pelo irmão, era uma criança rejeitando a necessidade de se apresentar como símbolo de sua identidade. Uma menina de 6 anos não pedindo um brinquedo, não pedindo doces, mas pedindo com uma clareza emocional devastadora para ir a um lugar onde ela não precisasse se apresentar para estar com o irmão. E isso nos leva a outra criança desta história, aquele que praticamente desapareceu de vista. Aquele cuja ausência a duquesa Sophie descreveu em uma sessão privada da família real, como um silêncio que grita: "Onde está Archie?" Essa é a pergunta que assombra os membros mais antigos da família real há mais de 1 ano, e é uma pergunta que o mundo não tem feito com a intensidade necessária. Archie Harrison, de Language Not Registered for Generation Anus, não apareceu em nenhum canal público ou privado da família real. Essa criança manteve os observadores da realeza em suspense. Archie Harrison, talvez incomum para a realeza, por mais de Language Not Registered for Generation Mazes, não está na mídia, não aparece em imagens da família, em lugar nenhum. E esse desaparecimento contrasta de forma perturbadora com a visibilidade quase constante de sua irmã. Lilith tem aparecido em conteúdo promocional, campanhas publicitárias e fotos de produtos. Archie está desaparecido. De acordo com relatórios internos da família, registros de frequência escolar de uma instituição primária não identificada de Los Angeles indicam presença esporádica e retraimento emocional. As próprias anotações confidenciais do príncipe Harry descrevem seu filho apresentando reações de ansiedade na presença de câmeras ou equipamentos de filmagem. O menino desenvolveu o que só pode ser descrito como uma aversão a ser fotografado. Pense nisso. Um menino de Language Not Registered for Generation Anus, filho de um príncipe, neto de um rei, e ele passou a ter medo de câmeras. A duquesa Sophie, durante a reunião estratégica da família real em Language Not Registered for Generation de janeiro, no Palácio de Kensington, teria feito um discurso que deixou a sala em silêncio. Ela disse: "A ausência de Archie é um silêncio que grita. Devemos garantir que ele não fique órfão emocionalmente enquanto ambos os pais estão em guerra pública." Ela também teria expressado preocupação com o que ouviu: que Archie raramente interage com seus colegas, que demonstra comportamento retraído e apático perto de outras pessoas, e que quando equipamentos de filmagem entram em casa, ele fica visivelmente abalado. Os próprios relatos de Harry confirmam isso. Seu filho, durante sessões de fotos promocionais com Lily, se torna emocionalmente distante. A verdade incômoda que o palácio agora enfrenta abertamente: uma criança está sendo superexposta. Uma criança está sendo tornada invisível, e ambas parecem estar sofrendo de maneiras completamente diferentes. Então, precisamos perguntar novamente: você acredita que Meghan está ciente do impacto que essa situação está causando em ambas as crianças? Conte-nos nos comentários, porque a resposta a essa pergunta molda tudo o que acontece a seguir. A princesa Anne traça um limite. Agora, é aqui que a princesa Anne entra de vez no centro desta história. E quando a princesa Anne entra no centro de algo, você presta atenção, porque esta é uma mulher que não atua. Ela não finge, ela age. Em Language Not Registered for Generation de janeiro, a princesa Anne solicitou formalmente que o príncipe Harry apresentasse o que está sendo chamado de Relatório de Proteção Infantil da Família Real, um documento detalhado explicando como ele pretende salvaguardar a integridade física, emocional e educacional de seus 2 filhos nos Estados Unidos. Em Language Not Registered for Generation de janeiro, Meghan Markle recebeu uma notificação legal formal exigindo que ela respondesse a uma investigação sobre conduta da família real.
Essa carta exigia uma justificativa por escrito para sua decisão de retirar Libet de sua escola credenciada, a Brentwood Academy, e optar pelo ensino domiciliar integral, especialmente após uma notificação formal de preocupação emitida pela escola em dezembro de Language Not Registered for Generation. Exigiu-se também que ela apresentasse uma explicação por escrito para a recusa da supervisão psicológica anteriormente oferecida pelos consultores de bem-estar infantil de Brentwood. E em Language Not Registered for Generation de janeiro, numa medida descrita como raramente utilizada, mas constitucionalmente permitida, a Clarence House, através dos canais de ligação com a área da saúde no Reino Unido, apresentou um pedido oficial aos conselhos médicos do estado da Califórnia para obter um relatório completo sobre saúde e bem-estar psicológico para Archie e Liet. Em outras palavras, a coroa britânica atravessou o Oceano Atlântico e solicitou formalmente acesso aos registros de saúde de duas crianças residentes nos Estados Unidos, porque essas crianças possuem sangue real. E o Palácio acredita que laços de sangue criam um dever de proteção que não para em nenhuma fronteira. Meghan não respondeu. Seu porta-voz descreveu o tom da monarquia como condescendente e intrusivo. Mas aqui está o ponto, e isso é crucial. O Palácio não estava fazendo sugestões. Estava emitindo diretrizes institucionais respaldadas por evidências documentadas e estruturas legais que antecedem a existência de Meghan Markle em várias centenas de anos. A Academia Brentwood e os Language Not Registered for Generation Contratos. Vamos falar sobre a Brentwood Academy, pois essa peça do quebra-cabeça é uma que Meghan tem se esforçado muito para manter fora do debate público. Liet estava matriculada na Brentwood Academy, em Los Angeles. No início de dezembro de Language Not Registered for Generation, Meghan a retirou da escola. O motivo declarado foram divergências sobre a liberdade curricular e as restrições ao uso da mídia. Mas, em Language Not Registered for Generation, de dezembro de Language Not Registered for Generation, a Brentwood emitiu um relatório formal de ausência, não apenas registrando a falta, mas também indicando que os indicadores de desenvolvimento social não estavam sendo atingidos nos níveis esperados. Quando a equipe jurídica de Harry apresentou os documentos judiciais, a carta de Brentwood foi incluída como prova. Ela citava absenteísmo severo, incapacidade de confirmar marcos de aprendizado e sérias preocupações com a autorregulação emocional de Liet. Concluía com uma recomendação de que Liet fosse submetida a uma avaliação completa de desenvolvimento caso o ensino domiciliar continuasse. E há também os contratos. Fontes do Palácio confirmaram que mais de Language Not Registered for Generation contratos envolvendo Liet, abrangendo moda, cuidados com a pele, conteúdo de vídeo roteirizado e linhas de brinquedos educativos, estão atualmente sob investigação. 10 contratos para uma criança que legalmente não pode assinar nada por si mesma. Quando Meghan foi questionada durante sua coletiva de imprensa de Language Not Registered for Generation de janeiro, se Liet estava trabalhando mais de Language Not Registered for Generation, horas por semana, em conteúdo patrocinado, ela hesitou e disse: "Ela não está trabalhando, ela está criando. Há uma diferença." O Palácio não percebeu essa nuance, e a pressão aumentou ainda mais quando o Serviço de Proteção à Criança e à Família da Califórnia recebeu uma denúncia anônima, supostamente de um ex-contratado da Archwell, referente ao envolvimento excessivo da mídia e a uma rotina diária atípica para uma criança menor de Language Not Registered for Generation anos. Até o final de janeiro, nenhum processo formal havia sido aberto, mas o departamento estava monitorando os desdobramentos públicos, com, nas palavras de um relatório, grande interesse. Harry
vai ao tribunal. A bomba da custódia. Agora, chegamos talvez ao desenvolvimento mais impactante de toda essa saga. A jogada que ninguém previu. O processo que pegou a equipe jurídica de Meghan completamente de surpresa. Em Language Not Registered for Generation de janeiro de Language Not Registered for Generation, o príncipe Harry entrou com um pedido formal de custódia no Tribunal Superior de Los Angeles, buscando a guarda legal e física integral de Archie e Lily. Isso não foi um gesto simbólico. Não foi uma tática de negociação, foi uma ação judicial formal movida em um tribunal americano por um príncipe britânico sem o conhecimento ou consentimento prévio de Meghan. A petição de Harry incluía uma frase que se tornou uma das mais citadas em toda essa saga. A separação emocional dos irmãos não é uma solução, é um trauma institucionalizado. A equipe de Meghan entrou em ação. Em Language Not Registered for Generation de janeiro, eles apresentaram uma contrapetição propondo um regime de guarda compartilhada. Archie passaria 9 meses por ano com Harry no Reino Unido e 3 meses nos Estados Unidos. Lily permaneceria em tempo integral na Califórnia, alegando que os sistemas educacionais, terapêuticos e de desenvolvimento de carreira já existentes não poderiam ser replicados no exterior. Sistemas de carreira para uma criança de 6 anos em um processo de custódia. Fontes da realeza dizem que, quando a princesa Anne e o príncipe William analisaram a contestação, consideraram-na um sinal de alerta tão significativo que era impossível ignorá-lo. Apresentar uma criança da primeira série como tendo infraestrutura para uma carreira, exigindo proteção legal em um acordo de custódia, é, sob qualquer ponto de vista razoável, algo extraordinário para se incluir em documentos judiciais. E assim, a resposta do palácio endureceu ainda mais. A máquina institucional acelerou e o recém-formado Conselho Real de Preservação da Infância, criado pela princesa Anne, entrou em pleno funcionamento. O Conselho Real de Preservação da Infância anunciou internamente que a data de início das atividades seria 1º de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Fontes dentro do Palácio de Kensington descrevem o Conselho Real de Preservação da Infância como o órgão real não político mais ativo desde o Comitê de Crise de Diana, em Language Not Registered for Generation. Essa comparação por si só já demonstra a seriedade com que o assunto está sendo tratado. Liderado pela princesa Anne e subordinado diretamente ao rei Charles. Terceiro, o RCPC inclui altos funcionários do Conselho Consultivo Jurídico Real, 2 psicólogos pediátricos independentes, um representante internacional do Departamento para Crianças e Famílias do Reino Unido e um representante diplomático internacional especializado em direito de custódia e cidadania transatlântico. Sua missão principal é preservar o desenvolvimento privado e a estabilidade emocional dos descendentes da realeza no exterior, em circunstâncias de superexposição da imagem, fragmentação familiar ou atividades de promoção da marca que sejam incompatíveis com o bem-estar dos menores. Este não é um comitê formado para redigir um relatório e engavetá-lo. Este é um órgão com poder de ação. E nos bastidores, assessores reais começaram a preparar uma estratégia de contingência envolvendo o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e o Consulado Britânico em Los Angeles. Caso Meghan continue resistindo às investigações, a monarquia poderá solicitar formalmente a cooperação jurídica com os órgãos locais de proteção à infância, acesso a relatórios médicos e educacionais com consentimento diplomático e, em casos de emergência, a supervisão física temporária das crianças. O rei Charles ainda não assinou a diretiva, mas a minuta já existe.
Um alto assessor da coroa resumiu a posição de forma clara. Não se trata de recuperar a guarda das crianças ou desafiar a autoridade materna, mas sim de evitar um colapso emocional e de reputação. Se o caso de Liet se tornar um exemplo negativo, a legitimidade moral da monarquia também se perderá. Meghan rebate e revela mais do que pretendia. Em Language Not Registered for Generación de Janeiro, Meghan realizou uma coletiva de imprensa virtual via Zoom. Composta, sentada em frente a prateleiras com iluminação suave e com cópias do banco dispostas atrás dela, tudo cuidadosamente planejado e controlado. Sua mensagem central, Liliette, não está sendo explorada. Ela está sendo empoderada. Ela tem talentos e eu não vou me desculpar por cultivá-los. Ela chamou Harry de retrógrado e obstrutivo. Ela defendeu a decisão de tirar Liet da escola como protetora, acolhedora e atenta à sua inteligência emocional. Ela se apresentou como uma mãe moderna e visionária, incompreendida por uma instituição retrógrada. Mas então disse algo que pretendia gerar simpatia e, em vez disso, gerou algo completamente diferente. Falou sobre sua própria infância, um apartamento de um quarto com a mãe, livros didáticos usados, colegas de classe com sobrenomes tradicionais que sempre pareciam estar um passo à frente. Descreveu Liliette como sua segunda chance de fazer tudo certo. Essa expressão, segunda chance, foi a que mais ecoou nas salas de reuniões do palácio, porque reformula Liliette não como uma criança com seu próprio futuro, mas como um veículo para a história pessoal inacabada de Meghan. Como disse uma fonte do palácio com uma simplicidade devastadora, você não cura a sua própria infância sequestrando o futuro do seu filho. Agora, há notícias de um novo pedido de registro de marca. Segundo relatos, Meghan está pressionando para registrar a frase Raised by Purpose, propósito elevado, em nome de Liet. Caso o pedido seja feito, o palácio sinalizou que isso pode gerar uma objeção formal, com base nos acordos de diplomacia informal do Reino Unido e na supervisão da ética da mídia. Criada com o propósito de se tornar uma marca registrada comercial para uma menina de 6 anos que disse a uma psicóloga que só queria parar de sorrir quando mandavam, Catherine entra em cena, uma força silenciosa. Nem tudo o que acontece nesta história é conflituoso e, na verdade, o desenvolvimento mais importante das últimas 2 semanas pode ser o que recebeu menos atenção. A princesa Catherine se posicionou discretamente como a única pessoa em todo esse conflito que pode, de fato, impedir que ele se torne algo irreversível. Portanto, não se trata simplesmente de como criamos nossos filhos. Um trecho verificado por uma fonte confiável do palácio. Independentemente do que nos divide, acredito que ambas queremos que elas se sintam amadas antes de se sentirem vigiadas. Espero que ainda possamos concordar com isso. Uma futura rainha escrevendo à mão para a mulher que criticou publicamente sua família, sua instituição e seu país. Escolher a maternidade em vez da monarquia como ponto em comum. Isso não é fraqueza. Essa é a jogada mais sofisticada de toda essa saga. Operação Véu, os 2 caminhos. Dentro do palácio, as equipes de comunicação estão se preparando para todos os desfechos. Os filhos de Sussex fazem participações especiais adoráveis na série Harry e Meghan da Netflix. Os brasões reais estão sutilmente incorporados, como sempre, em frases como de linhagem real, fontes e brasões associados ao acervo real. Se essas descobertas forem confirmadas e Meghan não cumprir as exigências, o palácio poderá emitir uma notificação de revogação completa. Lilith manteria seu status de linhagem real, mas todos os identificadores visuais da realeza associados a produtos comerciais seriam removidos.
Como descreveu uma fonte interna, trata-se de um sinal estrondoso de que a linhagem não garante licença, especialmente quando usada para comercializar velas, cremes para a pele ou retiros de bem-estar. O que está em jogo? Bem, aqui estamos. Fevereiro de Language Not Registered for Generation. A reunião de Windsor está a poucos dias de distância. Meghan ainda não confirmou. Harry está à espera. Anne está pronta. Catherine escreveu sua carta. Charles está observando. E duas crianças, um menino de 7 anos, que se encolhe quando câmeras entram em uma sala, e uma menina de 6 anos que disse a uma psicóloga que só quer parar de sorrir quando mandam, estão no centro de tudo. A princesa Anne declarou com toda a autoridade institucional da monarquia britânica que o futuro de Liet não é um ativo comercial, uma marca ou uma plataforma. A decisão sobre como será esse futuro não será tomada unilateralmente por nenhum pai ou mãe, agindo fora das estruturas legais e éticas que regem tanto as obrigações da família real quanto o bem-estar fundamental das crianças. A posição da coroa agora está consolidada e inalterável. A questão não é mais se o palácio agirá. A questão é se Meghan se envolverá antes que eles sejam forçados a agir de maneiras que ela não poderá reverter. Como um alto funcionário resumiu, não negociaremos o bem-estar das crianças. Agiremos se ninguém mais o fizer. O rei Charles, um homem que viveu os capítulos mais dolorosos da história moderna da realeza, o colapso de seu próprio casamento, o desmoronamento da vida pública de Diana, o custo de não proteger crianças da máquina de uma instituição, parece ter tomado uma decisão silenciosa, deliberada e irreversível. Ele não deixará que isso aconteça novamente. A princesa Anne expressou isso da melhor forma durante aquele discurso interno de Language Not Registered for Generation de janeiro. Devemos proteger as crianças não da ambição, mas de propósitos prematuros. E Catherine, como sempre, disse isso da maneira mais humana possível. Independentemente do que nos divida, acredito que ambas queremos que elas se sintam amadas antes de se sentirem vigiadas. A única questão que importa agora é se Meghan concorda. Portanto, estamos perguntando a você pela última vez. O que você acha que ela fará? Ela entrará no castelo de Windsor e se sentará àquela mesa ou intensificará as coisas? Ela vê Lily como uma criança ou como uma continuação de sua própria história? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. E não se esqueça de se inscrever, porque esta história está longe de terminar. O próximo capítulo chega em poucos dias. A coroa está desperta. Ela está observando e não pisca.